Fala galera, hoje com o Ivan Fonseca. E aí? Diz aí, Filipão. Da sua clube, ó. Isso aí. Sempre, ó. O Ivan veio bater um papo com a gente hoje. E tô aqui conversando com o Ivan, fazendo umas perguntas pra ele. E começando as perguntas com uma coisa que tá na mídia agora, que é essa queda, essa falência da Gibson aí, tá todo mundo falando nisso. E aí, Ivan, o que você acha disso aí, cara? Ó, Felipe, antes de mais nada, eu quero deixar até aqui um pontinho aqui para quem está nos assistindo. Uma coisa que está dando muito errado no nosso, principalmente no nosso Brasil hoje, mas vamos tratar a questão de mundo, já que a Gibson é mundial, que a gente tem que parar de achar as coisas desde já, e parar e passar a ter certeza. Então assim, a gente hoje acha, mas de verdade você não tem nada. Então vamos fazer o seguinte, esse assunto é um assunto incrível, né? Que engloba muita coisa. A guitarra é só uma parte, só a ponte disso. E para a gente falar disso, a gente tem que fazer todo um contexto sociológico do que está acontecendo no meio musical hoje em dia. O que acontece é o seguinte, já tem muito tempo que a nossa guitarra ou o nosso instrumento musical, como já tinha na década de 80, principalmente na década de 90, deixou de ser prioridade para o jovem. Eu vou falar voltado para o jovem. Isso aqui não é mais prioridade para o jovem. Com o avanço da internet e com a internet cada vez mais pronta para todo mundo usar hoje em dia em qualquer telefone, o jovem descobriu que ele não precisa mais de ficar 15, 20 anos com o instrumento no colo sem perspectiva de nada e sem garantia de nada para fazer. Só lembrando que isso aí foi a nossa época inteira. A nossa época inteira. A adolescência inteira, tocando sem saber se teria futuro na música. Mas mesmo assim a gente metia as caras 12 horas por dia, 5 horas estudando direto, ia pra escola na correria. Eu sei que você viveu isso, eu vivi também. Ó, durante 6 anos a minha rotina foi estudar 14 horas por dia. E quando não era 14, era 8, mas basicamente era 14 horas por dia, de segunda a sexta. Aí sábado, domingo eu ia descansar, não, eu ia tocar mais. Mas então, e hoje tá todo mundo aqui, né? Celular. Hoje em dia é celular. Mas olha só, como tudo o que acontece no mundo é cíclico, isso uma hora tinha que parar. Por quê? Porque começou a ficar um pouco complicado de se trabalhar com música, né? O pessoal começou a achar que músico é um ser especial, né? Eu tenho certeza que você acha aí. Que a música é uma coisa que não se explica. Cara, a gente tem que entender que música é como fazer um prédio. Você fazer uma música é igual construir um prédio. O engenheiro, ele não chega lá um dia na construção e fala assim, olha, hoje estou inspirado, então no lugar do concreto, coloque isopor, que vai dar certo. Ou ele fala assim, são tantos andares, tanto por cento de concreto, tanto por cento de ferragem, que vai ter uma cobertura, então tem que ser, ou não é assim. Tem uma estratégia, tem um planejamento. Claro, música é a mesma coisa. Música é a mesma coisa. Eu estou cansado de saber que se eu tocar um Ré menor e colocar uma nota Mi na ponta do meu acorde, que eu deixo esse acorde extremamente melancólico. Eu não precisei de me sentir melancólico não, para fazer isso não. Isso é conhecimento. Inclusive, falando disso, depois a gente vai voltar na Gibson, mas o Felipe, quando a gente encontra, a gente vai embora. No final do século XVII, Bach, compositor Bach, famoso aí, você já deve ter casado aí com Jesus Alegria dos Homens e companhia militar aí. Ele era muito pobre. E ele começou, e Bach, para quem não sabe, ele era um pastor protestante. Ele era um pastor. Inclusive fazia composições, né? Dominicais, todo domingo. Mas isso foi depois, assim. Então, ele começou a tirar o pé da lama quando ele assinou com o contrato para a Igreja Católica
de fazer as cantatas de domingo. As cantatas é uma pequena sinfonia de uns 40 minutos, ou seja, todo domingo. Todo domingo. E na Igreja Católica você tem muito aquela questão desse domingo é dia do Santo São João. Vamos falar melhor. Vamos supor, esse domingo é dia da morte de Jesus. Domingo que vem é dia da ressurreição de Jesus. Ou seja, são 2 domingos com caracteres musicais totalmente diferentes. E para o Bach, ele não sabia como que isso acontecia, porque ele era um pastor e isso aí não era da vida dele. Então eles fizeram no Barroco uma coisa chamada teoria dos afetos. O que quer dizer teoria dos afetos? É qual a sensação que cada tom te gera. Então hoje é o tom, é a morte de Jesus. Ele vem aqui e faz aqui. O metade da igreja abria a boca a chorar. Por quê? Porque esse tom gera aquela sensação que ele quer. No outro dia, Jesus ressuscitou. Vem pra cá. Ou será que eu estou inspirado agora do lado do Felipe aqui? Ah, não, gente. Chama conhecimento. Então, com isso, ele passou a fazer as músicas de domingo direcionadas para aquela sensação que tinha que ter. Isso joga por água abaixo, que negócio. Aí eu toquei bem que eu estou inspirado. Não. Fazer música não tem nada a ver com inspiração. Executá-la sim. A execução você coloca seu filho. Não, porque eu fiz o Ré menor, joguei o Mi na ponta. Eu sei a sensação que isso vai me dar. Quando eu toco, me dá aquela sensação que me emociona. Mas é tudo pensado antes, igual construir um prédio. É igual um prédio. Ou igual, então, aquele cara que só sabe ir daqui para o centro, passando por um caminho aqui. Quando está engarrafado, ele não vai. Mas que interessante o raciocínio que o Ivan traz para a gente. Isso, você quebra aí um ciclo de que música é pura intuição, que não você não precisa estudar a música, você precisa sentir. Ô Felipe, olha só, tudo que é explicado não é de intuito, sei lá como é que fala, é de intuição. Você fez, é igual eu estou falando, você só sabe ir daqui para o centro passando por um caminho. E quando engarrafar, você não vai. E se aquele cara souber passar por vários outros caminhos, ele vai chegar. Música é isso, cara. É conhecimento. Sabe? É conhecimento. Você tem um livro do Schoenberg, que são 400 páginas, só do que você não pode fazer na música. Harmonicamente dizendo. E você leva uns 3 meses. Esse livro é um tratado de harmonia do Schoenberg. Inclusive, esse livro, ele é um livro histórico, né? Ele mudou completamente Se você a toca história da música. E não tem ele, você não toca. E já começa aí. Então assim, pode comprar, não tem dinheiro, pede para a mãe de Natal, enfim, faz qualquer coisa, mas adquire esse livro. E você leva uns 3 meses para sair da primeira página. Ou seja, é um livro para a vida inteira. Então, voltando aqui para a nossa questão da Gibson, o instrumento ele começou a ficar cada vez mais longe do jovem. E a internet na casa das pessoas, elas começaram a ver o quê? Que com o próprio celular, gravando o vídeo aqui agora, e ela mesmo postando, ela está colocando ali no ar para outras pessoas verem coisas que ela precisaria de levar anos e anos para que isso acontecesse. Só que isso tem um problema muito sério. Isso não tem crivo. Então cada um posta o que quer, né? Com a cultura dele. Ou seja, se o cara mora lá no meio da favela, você quer que o cara venha fazer uma música falando de amor? Ele vai falar que vai matar a polícia. Lá é violência, né? Ele vai falar que vai matar a polícia. Aí você fala assim, pô, que absurdo. Eu também acho que é um absurdo. Mas diante de onde a gente mora, a gente está muito distante de uma realidade dessa. Né? Para ele não. Então ele começa a trazer aquele linguajar todo peculiar dele. Eu falo, cara, mas o que esse cara está falando? Parece até outro idioma. Mas se você chegar lá no meio da comunidade dele, é assim que ele se compreende. Quando o cara fala os mano pá, as mina pá. É, eu sei lá o que é pá, o que é pi, sei lá.
Então assim... Mas o que você está falando é que a cultura, aquela cultura que era regional, extremamente regional, hoje está sendo expandida para o mundo inteiro. Sem crivo. E sem um teor de qualidade. Você não tem critério. A qualidade é relativa. Verdade. Né? Mas você não tem um crivo. Você precisa de ter um crivo, porque eu tenho uma filha pequena, né? Sua esposa está grávida, e eu não posso deixar minha filha com o celular na internet, porque ela vai começar a escutar música que não condiz nem com a minha idade, que eu já sou um ancião. E nem com a nossa realidade. Então assim, essas coisas não poderiam acontecer mesmo sendo cultura. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que tudo tem que ter um ponto. E quando você fala desse ponto, desse crivo, por exemplo, a OAB, o cara se formar em advocacia e exercer a função de advogado, ele passa por uma prova, inclusive na OAB. Uhum. Você está falando que todo músico teria que ter um critério para ser músico? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, Felipe, músico... primeiro a gente precisa definir o que é músico. A nossa conversa ela tem que partir daqui. Por exemplo, eu vou ser músico. Tá bom, mas qual tipo de músico? Então você vai ser músico de bar? Igual era, por exemplo. Igual era que a carteirinha lá, como é que chamava lá? ONB, Ordem dos Músicos? Ordem dos Músicos. Você tinha lá músico prático e músico profissional. Nunca funcionou, mas ali você tinha categorias. O problema é o seguinte, você não vê um advogado formar para advocacia e falar que é juiz. Você não vê falar que é desembargador. No músico não, o músico é desembargador. Porque o músico toca guitarra e ele só estudou guitarra. Mas agora ele é produtor. Ele é produtor musical. Ele é produtor musical. Ele estudou produção. Então o que você diz para o músico, por exemplo, para o advogado exercer a advocacia, ele passa por um trabalho de preparação. E no final das contas ele faz uma prova na OAB e aí sim ele pode se tornar um advogado. Uhum. Você está querendo dizer, por exemplo, no caso do músico, ele tem que ter um crivo para ele poder atuar. Uhum. Não é isso? Uhum. Eu acredito que, da mesma forma que acontece com a advocacia, aí eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas o advogado é corrupto. Gente, eu não estou falando da pessoa. A pessoa tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar. Eu não estou falando isso, estou falando da instituição. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Felipe toca guitarra. Aí a partir de hoje ele é produtor da banda também, musical. Produtor musical. Mas eu estudei produção. A partir de agora ele comprou um computador, ele é o engenheiro de áudio do CD. Porque agora eu tenho um home studio. Então o home studio, o que ele estudou? Gente, ele estudou guitarra. Se você toca guitarra, vai estudar outras coisas. Vá se qualificar. Antes de se intitular. Então assim, qualificação a pessoa fala assim, antes de título. Aí a pessoa fala, cara, eu sou produtor musical. Aí eu falo com ele assim, tá bom. Então faz o seguinte pra mim. Pega aí pra mim 3 acordes, tá? De Dó maior. Dó maior, Fá maior e Sol maior. Agora você vai fazer o seguinte, você vai dividir esses acordes em baixo, tenor, contralto e soprano. Vai fazer esses 3 acordes, vai colocar na partitura pra mim, sem fazer quinta e oitava paralela, sem dobrar terça. E o baixo eu deixo livre pra você. Depois que isso acontecer, nós vamos começar a conversar. Porque eu conheço muita gente que fala assim, cara, eu sou produtor aqui, Felipe. Então vamos lá, cara. Como é que você quer o arranjo? Eu quero assim, ó. Você vai fazer assim na guitarra, assim, ó. Tchan, 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 tchan. Esse é o arranjo? O cara falou, não, você não fez o arranjo. Você teve uma ideia. Muitas vezes uma ideia muito boa. Mas você teve uma ideia. Agora você vai entregar para um produtor musical, para um arranjador, e o cara vai pegar e vai colocar isso aí dentro. Cada um no seu quadrado. Eu sei também, gente, que o que acontece é o seguinte. O
hoje está cada vez mais difícil e acaba que a gente tem que fazer tudo sozinho mesmo. Eu concordo plenamente, eu também já fiz isso várias vezes antes de eu me instruir e de eu estudar outras coisas sem ser guitarra. Eu mesmo tentava fazer porque está difícil mesmo. Mas todo mundo tem um amigo aí que de repente tem um conhecimento um pouco maior naquilo ali, né? Vamos abrir mão da sua música, cara. Tira ela debaixo do seu sovaco aí, cara. Sabe? Deixa outras pessoas ajudarem aí. Você só tem a ganhar com isso. Eu acho que é por aí. Você está querendo dizer que o músico ele tem que se adequar, se instruir para depois ele se titular. Todo mundo músico, para ele virar produtor musical, estudar produção musical. Não é guitarra. Para ele virar um produtor executivo, ele tem que ir para essa praia. Eu não faço a mínima ideia. Então não vou falar dos negócios. Não sei mexer nem nos negócios de casa. Mas então, assim, isso é muito interessante. Você, antes de falar que você é empresário dono de escola, você teve que ter uma escola. Tem que ralar. Ou você falou antes. Aí o cara falava assim, então me leva lá na sua escola. Não, eu não tenho ainda não. Mas você precisa até o nosso próprio mercado. Você vê muita gente, às vezes é um cara que estudou guitarra e ele dá aula de saxofone. Aí toma o lugar do saxofonista formado na faculdade. Por quê? Porque o saxofonista não vai se submeter a pegar aquele cachê daquele cara que não toca saxofone, só sabe soprar o negócio, e o outro, sem vergonha, pega. Então você vê que é uma bola de neve, sabe? Aí é uma bola de neve. Aí o cara fala assim com a gente, assim, pô, então a Gibson faliu por causa disso? Também. Porque uma guitarra de 20 mil, o mundo entra em e hoje crise. está na China por R$200. O mundo entra em crise, as importadoras param de importar o instrumento, você para de ter acesso, o instrumento para de vender, eles param de importar, para de pedir na fábrica, a fábrica para de produzir, e assim vai andando. E não é só a questão de guitarra, gente. A guitarra que é tida como o ícone do rock. Mas vê quanto que caiu na queda de venda de bateria, na queda de venda de violão, na queda de venda de valeta. Que é, todos os instrumentos no geral. Na queda de aluno nas escolas. Mas o celular tá aí, ó. O celular tá, ué. Eu pego o celular aqui, ó, baixo o aplicativo de música aqui, ó, e canto aqui, e já canto me filmando aqui, põe na internet falando lá, sei o que lá. Fazer um rap para um clube aqui, posso lá. Ué. Hoje tem aplicativo, né, que você faz as guias e tal. Tem tudo pronto, e já vem até com a qualidade melhor do que quando você fazia um CD de Claudinho Bochecha ali atrás ali. Hoje no celular a qualidade é melhor do que aquela qualidade dali, ó, que tá ali atrás ali, não tem muito tempo não. Verdade. Mas é isso aí, valeu o bate-papo com o Ivan Fonseca na Som Clube. Valeu, gente!
Música